Olá, dando continuidade ao tema do transtorno do desenvolvimento intelectual, hoje abordaremos mais alguns aspectos importantes dessa deficiência. Há uma expectativa com relação à alfabetização dessas pessoas. Na verdade, a alfabetização é uma expectativa que permeia o processo de todas as pessoas, típicas e atípicas. É um momento muito esperado do desenvolvimento. Então, a criança às vezes vai para a escolinha, né, para a creche, passa por todo um processo de estimulação, mas quando ela atinge uma certa idade, hoje por volta dos 6 anos, né, todas as atenções se voltam para o processo de alfabetização dessa criança. E com as crianças atípicas, né, com os adolescentes, com as pessoas com deficiência, não é diferente. Existe uma necessidade da família participar, de assistir esse momento. É até um alívio quando esse momento acontece, quando esse objetivo é alcançado com êxito, porque na maioria das vezes isso não acontece. Por tudo que nós já falamos, já mencionamos e pontuamos em vídeos anteriores, com relação às características da deficiência, as singularidades de desenvolvimento, né, as adaptações necessárias para a aprendizagem. Mas o fato é que, independente de tudo isso, a expectativa pela alfabetização ela é real. E tem mesmo que se fazer tudo o que estiver ao alcance para que essas pessoas se alfabetizem. Porque numa sociedade letrada, é um direito a alfabetização, a aquisição da leitura e da escrita, e parece que quem não se alfabetiza fica à margem desse processo, né? De alguma forma se sente à parte, se sente excluído. Então, é um processo realmente, assim, visando o futuro, a independência, a autonomia, a funcionalidade na vida, né? Um processo muito importante, mas cujos limites precisam ser reconhecidos. Porque ao longo de todos os vídeos até aqui, nós mencionamos a dificuldade de abstração inerente à deficiência. E a alfabetização é um processo essencialmente abstrato, simbólico, subjetivo. Entender como a língua funciona é muito complexo. Então, às vezes, a criança é copista, mas não necessariamente ela está alfabetizada. Você tira o modelo e ela não reproduz da mesma forma. Você questiona o significado do que ela escreveu e ela não sabe dizer. Eu costumo dizer que uma coisa é você copiar o traçado das letras, ou até compreender os sons delas individualmente, ou das sílabas, né? Mas você compreender a língua em funcionamento, isto é, a palavra dentro da frase, a frase dentro do texto, o texto dentro do contexto, tem uma diferença. É um processo muito mais amplo, muito mais complexo, que articula inúmeras habilidades cognitivas simultaneamente. E como tem prejuízos nessa engrenagem, muitas vezes esse processo tem falhas. Então, às vezes, a criança até reconhece o traçado da letra, mas se aquilo não é treinado todos os dias, se esse objetivo não é perseguido sempre, isso se perde, essa aprendizagem não se consolida. Então, assim, a gente vê que as crianças com deficiência intelectual, mesmo os adolescentes, né? Há exceções, mas a regra, eles ficam por longo tempo para poder aprender o traçado da letra, o som, depois para unir as letras em sílabas, depois as sílabas em palavras, e param por aí. Muitas vezes não chega a construir frases e textos. É de se questionar um pouco a questão da alfabetização. De novo, não que não se deva tentar, quando a pessoa ressignifica, supera, tem estímulos e mostra indícios, né, da sua condição, enquanto houver possibilidade, a gente, enquanto professor, tem que investir. Mas, em paralelo, a gente precisa munir essa pessoa de outras ferramentas de comunicação. E nesse sentido, o letramento, enquanto leitura de mundo, oferece uma riqueza muito grande de possibilidades. Porque o letramento
vai ensinar o indivíduo a ler o mundo. De que forma? Compreender o significado das cores, por exemplo, o que uma cor simboliza em determinado contexto. Os rótulos dos produtos. De uso cotidiano, seja de higiene, de limpeza, alimentício. Às vezes a pessoa não vai ler a palavra, o nome do produto, o título daquela embalagem, mas ele vai associar o que ele vê na casa dele, o que é de uso cotidiano, com aquilo que ele está vendo na prateleira do supermercado. Então, dá para ele associar o formato da embalagem, da tampa, as cores dos rótulos, os tamanhos de letra. Então, ele consegue chegar a um produto sem necessariamente ler o nome do produto. E assim, ele vai saber reconhecer o ônibus, mesmo sem saber ler necessariamente. Ele vai saber reconhecer uma série de marcas, de sinais, né, espalhadas pela cidade, que tem função de comunicação. Então, ensinar a comunicar desta outra forma é muito importante. Então, ter portadores de textos variados em sala de aula, permitir o acesso da pessoa, da criança, do adolescente com diferentes portadores de texto, trabalhar com diferentes linguagens, então um vídeo, um teatro, uma música, né, uma obra de arte, munir essa pessoa de elementos de leitura de mundo. Então, isso dá para o sujeito uma funcionalidade e ferramentas, elementos para ele articular a compreensão dele da realidade por outros caminhos que não pela alfabetização. E quando a alfabetização tiver condições de acontecer, ela corre em paralelo, acontece e é estimulada e vai sendo adquirida essa competência de leitura e de escrita também, né? Mas que não seja algo limitado, porque às vezes os professores dedicam um tempo muito grande a esse objetivo e se esquece de estimular as crianças em outras direções, em descobrir outros potenciais. Às vezes a criança tem um potencial muito grande na oralidade e muitas vezes o foco fica apenas na questão da alfabetização, que é a dificuldade que ela demonstra. Então, ela perde a motivação, ela perde o encanto, porque ela se frustra, porque por mais que a pessoa tenha dificuldade, tenha limitação, tenha deficiência, ela percebe, ela tem um nível de percepção da própria dificuldade, de quantas vezes ela tenta aquilo e não tem um elogio, uma aprovação, ela consegue perceber que ela não conclui o que foi pedido, que ela demanda da ajuda. Então, se todos os dias eu coloco a criança de frente para a dificuldade dela, ela vai se frustrar de forma reincidente, não vai ter motivação, vai desistir, vai desenvolver uma baixa estima, e enquanto que outros potenciais preservados vão sendo deixados de lado porque não tem a devida atenção. Então, é necessário estimular em todas as direções, identificar quais são os potenciais, porque ninguém é só limite. Então, se tem dificuldade numa frente, com certeza tem um potencial que destoa, mas eu preciso ter olhar para isso, né? E ir valorizando essas outras aquisições, essas outras aprendizagens, essas outras possibilidades, sem desistir daquele determinado objetivo que apresenta, às vezes, uma dificuldade maior, né? Então, que a pessoa saiba ler o mundo. Se ela não conseguir ler o próprio nome, que ela saiba ler o mundo. Uma outra questão importante, a questão do tempo de cada um. Porque, às vezes, a pessoa com deficiência, ela vai demandar um tempo maior. Normalmente é assim, porque as aquisições, os processos, as evoluções são mais lentos. E às vezes a gente se exaspera. Então, a gente que eu falo agora, não só os professores, mas a família também. Então, a pessoa está ali tentando desempenhar uma tarefa que você deu para ela, e quando ela demora um tempo maior, qual que é a tendência? A gente ir lá e fazer por eles. Ou porque está com pressa, ou porque os outros já terminaram, ou porque já deu tempo suficiente, ou porque ele não está fazendo de acordo com a minha expectativa. E aí a gente parte do pressuposto seguinte: se eu não for lá e não fazer e não ajudar, não vai ficar bem feito. Mas é o que ele dá conta, é o que ele pode. E é importante para ele perceber o que ele pode e o que ele dá conta.
Então, se eu vou e atropelo esse processo e faço para garantir que fique perfeito, que fique ao meu agrado, né? Sendo eu pai, mãe ou professor, eu estou boicotando o desenvolvimento. Eu não estou dando para o outro a oportunidade de desenvolver alternativas de aprendizagem. Eu não estou dando para o outro a possibilidade de crescimento, de superação de limites. Então, eu preciso me conter nesse momento e ver até onde o outro vai, até onde ele pode, quais as alternativas que ele encontra. Dou suporte, dou apoio, fico do lado, faço a mediação necessária, mas eu preciso dar o tempo do outro se experienciar, porque ele pode nos surpreender. E os pais não são eternos, os professores não são eternos. Então, essa pessoa, ela precisa ter espaços de consolidação da própria autonomia. Às vezes é uma autonomia relativa, que vai precisar sempre de um nível de suporte, mas que esse nível de suporte seja adequado e seja restrito ao necessário, para que ele possa desempenhar o que ele dê conta de desempenhar. Para que a ajuda não seja excessiva, não seja invasiva, não seja constrangedora e não furte a oportunidade de desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente se vê inundado por um sentimento de pena, de dó, mas não é necessário. A pessoa tem condições, a partir dos estímulos, de um ambiente seguro, que é o que nos cabe, ela tem condições de encontrar caminhos alternativos de ressignificação. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas deficientes físicos, por exemplo, sem os braços, sem as pernas, que têm uma vida de extrema autonomia, que desenvolvem incríveis mecanismos, né, alternativos de realização de tarefas, de funções, pessoas que não têm os braços e que passam maquiagem com os pés, que escrevem com os pés, que pintam com a boca. Então, assim, o que aconteceu com essas pessoas? Foi dada para ela, né, a oportunidade, porque toda vez que ela tentasse, alguém corresse e fizesse por ela o que ela precisava fazer, ela não teria desenvolvido essa competência. Então, é muito importante, porque eles vão ter dificuldade com questões de higiene, eles vão ter dificuldades com questões de organização, de pegar um ônibus, de transmitir um recado, de atender um comando mais complexo. Todas essas dificuldades são reais, de arrumar um quarto, de lavar uma louça, de pôr uma mesa, atividades de vida diária mesmo, de cuidar da própria alimentação, do próprio vestuário. Mas são aprendizagens necessárias, importantes para a autonomia, para a emancipação dessa pessoa, para a dignidade dela, para ela se sentir útil, importante, para ela se sentir relativamente igual, entre aspas, ao mundo que a cerca, não se sentir tão diferente, tão destoada, né, de tudo à volta dela. Então, a gente precisa incentivar, munir, adaptar, mas sempre com esse olhar distanciado, no sentido de oferecer o apoio, o suporte na medida certa, flexibilizar o que for possível, adequar o que for possível, mas não tirar do outro a oportunidade de aprender, não desistir do outro porque ele aprende num tempo e num ritmo diferente. Então, tudo isso é preciso ser levado em conta. A questão de considerar a presença da pessoa, isso é muito importante. Quantas vezes, né, eu trabalhei na PAI, fui orientadora pedagógica por 5 anos da PAI, e quantas vezes a gente vê pais e professores falando sobre a pessoa com deficiência como se ela não estivesse presente, como se ela não tivesse compreensão da própria realidade, da própria condição, né, como se ela não sentisse aquilo que está sendo falado sobre ela. Às vezes ela não vai ter como verbalizar, ela não vai ter uma compreensão muito elaborada, uma expressão muito elaborada para se posicionar, para opinar, mas certamente ela sabe que está falando dela. E dependendo do tom, do conteúdo da fala, a pessoa sente e se ressente. E o pior é que não pode se defender. Então a gente precisa considerar a presença dessa pessoa.
Não é porque é uma pessoa com deficiência que é uma pessoa inválida, que é uma pessoa que não tem condições de interagir ou de sentir o que se passa. Compreende de uma outra forma, sente e muitas vezes só não consegue devolver. E aí a gente acha que tá tudo certo. Ah, não entende mesmo, não compreende, não tem problema, porque não sabe o que a gente está falando, sabe. Então, é muito importante essa consideração. Incluir a pessoa na conversa, independente da sua expressão, olhar para ela, sorrir para ela, falar sobre ela, mas considerando a pessoa. Não tratar de forma infantilizada. Quantas vezes a gente vê pessoas com deficiência sendo tratadas como crianças, adultos já, jovens, às vezes com mais de 30 anos, porque não anda, porque não fala, porque usa fralda, porque não sustenta o tronco, são tratados como bebês. E isso não ajuda, esse hábito não ajuda o desenvolvimento dessas pessoas. E de novo, né? Precisam ser consideradas com a idade que têm, com a condição que apresentam. Então, mas esses alunos aqui já têm 20, 30 anos e gostam de musiquinhas de criança, né? Gostam de repertórios infantis. Tudo bem, vez ou outra, com intencionalidade pedagógica, dentro de um determinado contexto, às vezes a melodia é alegre, a letra é significativa, mas colocar todos os dias galinha pintadinha, todos os dias pintinho amarelinho, todos os dias a Dona Aranha para alunos adultos, então nós precisamos considerar a idade. Nós precisamos considerar, sim, os interesses que muitas vezes são infantis, mas a gente precisa saber o que a gente está fazendo. O que a gente quer com isso, de que forma, né, enriquecer as propostas e fazer algo coerente, porque senão a prática ela se torna desrespeitosa, disfuncional, incoerente, não educativa, né, do ponto de vista mais profundo do termo. Porque essas pessoas, elas não ficam na instituição porque é uma caridade social. Nós já passamos desse tempo. Elas não ficam ali apenas para a família descansar, né? Porque a família se sobrecarrega e acaba sendo um momento de descanso quando as pessoas ficam na instituição, no caso das APAES, por exemplo, ou na própria escola, quando tem a oportunidade de frequentar terapias ou a própria escola, né? Não é um favor que se faz para as famílias, não é um momento das famílias descansarem quando, mesmo que muitas vezes se tenha essa leitura, essa interpretação, essa fala. A pessoa está ali porque é um direito dela acessar a educação. E é direito dela pertencer a um espaço educacional de qualidade e receber estímulos e se desenvolver dentro dos seus limites. Mas o direito dela não é menor que dos outros. Ela não merece uma qualidade menor. Não é porque é uma pessoa com deficiência que qualquer coisa serve. Então isso precisa ficar muito claro. A gente tem que ter muita consciência do nosso papel de educador, que é da hora que a gente entra na porta da escola até a hora que a gente vai embora. O nosso papel não é cuidar necessariamente, mas é mediar aprendizagens, é ter o saber técnico para poder fazer isso, é buscar conhecimento, é se capacitar, é se equipar para oferecer o melhor para esse indivíduo. Porque se ele não aprende de jeito nenhum, e eu já desisti, já não acredito, já cruzei os braços, a incompetência não é dele, é minha. Eu não tive a competência de entender como essa pessoa funciona. Eu não tive o conhecimento suficiente para descobrir como é que ela aprende, o que faz sentido para ela. Não é ela que não é capaz de nada, sou eu. Eu que sou o técnico da relação. Eu que escolhi ser professor. Eu que escolhi ser professor da educação especial. Então, eu preciso conhecer profundamente sobre esse público para que eu possa fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, é muito importante considerar tudo isso: o tempo, o ritmo, as singularidades,
a autonomia, o nível de suporte, a adequação da ajuda, as competências cognitivas, mas também as sensoriais, as emocionais, a condição familiar dessa pessoa, se é uma pessoa que frequenta outras terapias, outros espaços de estimulação, ou se ela tem apenas o ambiente escolar para se desenvolver. E não existe receita de bolo, né? Porque talvez vocês assistam os vídeos e pensem assim: ah, mas a sua fala é muito genérica, né? A gente quer modelos de atividades, mas não existe modelo porque cada ser é único. E eu preciso ter a minha capacidade criativa ativada, para que eu possa criar e recriar, inventar e reinventar, de acordo com os contextos e com os sujeitos que me são apresentados. Não tem como a gente pegar uma coisa pronta e aplicar e achar que vai dar certo sempre. Essas pessoas precisam ser desafiadas, elas precisam ser motivadas, elas precisam ser envolvidas em processos estimulantes, cativantes, né? Às vezes, vou dar um liga-pontos, eu vou dar uma letra pontilhada para passar o lápis por cima, eu vou dar um xerox para pintar. Não necessariamente é isso que tem que ser feito. Eu preciso ver até que ponto cada proposta faz sentido. E a partir da onde eu preciso abandonar tudo que é seguro para mim, tudo que eu faço a vida inteira, tudo que está posto, tudo que todo mundo faz, para poder fazer algo que realmente faça sentido, né? Muitas vezes, nos espaços que eu passei, os professores falavam assim: a gente pode fazer tal coisa? E eu respondia: a gente pode fazer tudo desde que tenha sentido. Tem sentido para o seu aluno? Ele te responde? Ele evolui? Ele caminha? Ele demonstra motivação diante daquilo que você oferece? Então, são algumas reflexões. Espero ter contribuído. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e fique atento às nossas próximas publicações.